Eu já falei algumas vezes no programa do que se trata o feriado de 9 de julho, a Revolução Constitucionalista de 1932. Agora, você já sabia que vários e vários araraquarenses foram para a frente de batalha? Eu converso com um professor, historiador, jornalista, Hamilton. Muito obrigada por ter aceitado essa entrevista, esse bate-papo. E aqui nos bastidores a gente já está aproximadamente 1h30 conversando, porque é uma história muito rica em detalhes que a gente vai tentar resumir para quem está aí do outro lado nos assistindo. Aliás, vou até falar aqui, você se emocionou contando para a gente da participação do seu avô. Como foi essa passagem, Hamilton? Na verdade, os meus dois avós, né, por parte de pai e de mãe, o Adail Pinto Mendes e o Trifônio Guimarães, os dois participaram da Revolução de 32. O Trifônio Guimarães no 9º BCR, né, na frente de Buri, e o meu avô Adail Pinto Mendes pelo 1º BCP, que lutou na região de Areias, ali quase divisa com o Rio de Janeiro, né? É aquela frente famosa frente do túnel, né, que ficou a Revolução toda sem se resolver, né? As forças federais tentando atravessar o túnel para dentro de São Paulo e as forças paulistas segurando o túnel, né? O túnel é um túnel ferroviário que hoje não opera mais, né? Hamilton, vamos tentar resumir o que foi a Revolução de 32. Tá. Havia, depois da proclamação da República, veio a Velha República, para a gente passar já rapidamente pela República da Espada, coisa e tal, vem a Velha República. A Velha República, o Brasil era baseado, a economia do Brasil era baseada no café, exportação do café, e as grandes fazendas de café estavam no estado de São Paulo, né? Os grandes produtores de café estavam no estado de São Paulo. Araraquara, inclusive, tinha algumas das principais fazendas produtoras de café do Brasil, né? Os maiores importadores do Brasil estavam aqui na nossa região. E aí vem o craque da Bolsa de Valores de 29, o período da Velha República foi um período realmente com um governo muito forte, sem muita participação popular, a eleição direta não existia, então tudo isso já gerava muito descontentamento na população brasileira, e vem a Revolução de 30, a chegada do Getúlio Vargas ao poder, né? Prometendo uma constituinte, eleições diretas, uma nova constituição para o país, né? No que seria a constituinte, e o nascimento de um novo Brasil, né? Já então industrializado, aquela coisa toda, o início do processo da industrialização. Aí vem 1931, ninguém falou em eleição, criou-se as legiões revolucionárias nas cidades, que eram grupamentos paramilitares ligados ao governo getulista, começa-se a repressão contra estudantes, contra a população mesmo, para evitar que houvesse qualquer tipo de manifestação. Nasceram aí os fiscais de quarteirão, todo quarteirão tinha um dedo duro, quer dizer, as pessoas se reuniam, o delegado de polícia recebia essa informação, e o descontentamento graçou aí pelos estados mais bem informados do país, né? Mesmo no Rio de Janeiro havia muita insatisfação, São Paulo havia insatisfação, Paraná e Rio Grande do Sul. Aí vem uma reunião em Poços de Caldas, que vem a proposta, uma reunião de militares, tenentistas, que vem a proposta da decretação de uma ditadura de 20 anos para sanear o país. Vazou essa informação, o Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, começa um movimento, São Paulo acaba entrando nesse movimento, Minas Gerais, Paraná, e marcaram a Revolução para o dia 14 de julho. Só que vazou a informação, as forças do governo federal destituíram os interventores, que eram os governadores de Minas Gerais, Paraná, o Rio Grande do Sul, Flores da Cunha recuou, São Paulo ficou sozinho. Tentaram destituir o Pedro de Toledo, que era o governador de São Paulo, no dia 9 de julho, a população vazou a informação, a população da capital foi para a rua, com armas na mão, quem tinha revólver em casa, quem tinha, foi para a rua para garantir que não derrubassem o governador de São Paulo, e nasceu o processo revolucionário do povo, da população, para as ruas. Quer dizer, não foi uma coisa não foi um golpe de Estado orquestrado dentro de uma força militar, não, foi a população que foi para a rua. E isso vazou por rádio, né? Foi transmitido para todo o estado de São Paulo que a população estava na rua, e foi para a rua também a população no interior do estado. Em Araraquara, seguiram 541
pessoas para a frente de batalha, 540 homens e uma mulher, Dona Meide Souza Neves, que era a mulher, esposa do Dr. Camilo Gavião de Souza Neves, era um médico, que depois veio a ser interventor, veio a ser prefeito de Araraquara no começo dos anos 40, nomeado pelo Getúlio, né? Lutou contra Getúlio e depois acabou sendo prefeito no período de Getúlio. A Dona May foi servir nos grupamentos de enfermagem em São Paulo, né? Desses 540 homens, 6 morreram em batalha, um foi ferido na nuca. É uma história delicada essa, mas muito provavelmente ele levou um tiro amigo, né? Porque deve ter saído da trincheira para avançar. Sim. E algum amigo deve ter acertado ele, né? Sem querer. Ele veio para Araraquara e faleceu aqui, né? E um outro, Augusto Moraes, que não é de Araraquara, na região de Itaí, né? Eles estavam resistindo ao avanço de tropas federais, e o tenente Joaquim Nunes Cabral, que é nome de rua em Araraquara, com ele, eles resistiram para que a tropa pudesse recuar para trás de um morro. Morreram os dois, foram enterrados juntos, os corpos se misturaram. Quando Araraquara recuperou os corpos todos para inaugurar o mausoléu no cemitério, não tinha como separar os corpos, não existia aquela história de DNA, né? Então trouxeram os dois para cá e ele foi enterrado junto com o tenente Joaquim Nunes Cabral. Esse túmulo foi construído pela prefeitura de Araraquara. Ele foi, na verdade, aquele monumento que está na fonte hoje, na Bento de Abreu, né? Sim. Era um mausoléu. Aquele é um monumento mesmo. Ele foi construído em Campinas, um escultor, a prefeitura de Araraquara que encomendou com ele, né? Ele fez, demorou 2 anos para ficar pronto. Foi inaugurado no dia 9 de julho de 1934 no cemitério São Bento, naquele portãozinho pequeno que tem em frente ao supermercado lá. Sim. Tem um supermercado em frente, aquele portãozinho. Logo na entrada, do lado direito, assim, bem na esquininha, tem o túmulo do coronel Antônio Joaquim de Carvalho, né, que foi morto pelos britos. Era do lado, né, aquele mausoléu ficava ali. Com os 8 mortos, os 6 araraquarenses que morreram em batalha, o Augusto Moraes e esse que veio a falecer na cidade depois. Isso dia 9 de julho de 34. A cidade toda foi para lá, inaugurou o mausoléu. Havia uma lei federal que proibia qualquer manifestação simpática à Revolução. Mesmo assim, houve o evento, a população de Araraquara encarou a situação. Depois de lá, eles desceram todos para a esquina da Avenida Duque de Caxias com a Rua 2. A Rua 2 se chamava Rua do Comércio. Naquele dia, eles inauguraram ali a Rua 9 de Julho. Descerraram a primeira placa da Rua 9 de Julho. E na fachada da Casas Barbieri, que funcionava na esquina da Rua 2 com a Duque de Caxias, eles inauguraram uma placa, igualzinha a placa que ficava no cemitério, no mausoléu, com o nome dos 6 araraquarenses mortos. Essa placa está lá até hoje, se parar ali na esquina e filmar a parede, está lá a placa. E a placa do mausoléu foi trocada, porque quando o monumento foi para a fonte, virou só monumento, porque os despojos foram levados para São Paulo, para o obelisco de Ibirapuera. Então hoje não tem mais os restos mortais ali no monumento da Bento de Abreu. Não, em 68, o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo pediu para todas as cidades os despojos dos paulistas mortos na Revolução. Então esses 8 foram para São Paulo, estão lá. Tem as gavetas lá no mausoléu com o nome deles, né? Tá tudo por ordem alfabética, né? Então tá lá com o nome deles, a gaveta. E aqui virou um monumento para eternizar a história, né? E aí foi levado para Bento de Abreu. Quando levou para Bento de Abreu, quebrou o braço da estátua, né? Então, se olhar a foto da estátua lá no cemitério São Bento, tem a lança na mão dele, né? Daqui para baixo a lança não existe mais, porque quebrou, ninguém sabe onde foi parar, e eles colocaram o braço no lugar. Está lá na Bento de Abreu ainda. Então hoje é um monumento para eternizar a participação desses araraquarenses na Revolução. Foram 3 meses de Revolução. Esses 3 meses, tem uma foto inclusive que eu estou cedendo para você, está aí. Os estudantes andavam pela cidade com uma bandeira quase do tamanho dessa sala aqui. Eles seguravam a bandeira de calçada a calçada. Andavam a cidade inteira com essa bandeira e as pessoas jogavam moeda, dinheiro, anel, aliança para arrecadar recursos para manter a guerra, né? E aí esse pessoal dobrava essa bandeira com todas as doações por dia, entregava na Casa Barbieri, eles faziam a contabilidade, colocavam no cofre, no dia seguinte um emissário ia para São Paulo de trem e entregava na Praça da República. Olha,
Uma história tão rica em detalhes e muitos araraquarenses não sabem, né? Desconhecem a comemoração de 9 de julho e passam pelo monumento até sem saber que a partir dessa matéria, quem assistir, passe pelo monumento e replique essa história, né? Principalmente as crianças que vão dar continuidade da história de Araraquara para os posteriores, e uma história muito bonita que tem que se manter viva. E qual foi a importância dessa data para a nossa cidade? Então, o 9 de julho ele marca Araraquara, né? Porque toda a comunidade se envolveu, a cidade inteira se envolveu. Então a geração de 32 ela tem que ser lembrada, porque primeiro é uma geração que se levantou para democratizar o país efetivamente. O movimento que nasceu em 32 é considerado até hoje a maior manifestação de massa da história do Brasil. Olha. Não teve nada parecido. Todo mundo se envolveu no estado de São Paulo inteiro, né? Por exemplo, todas as escolas na época costuravam, arrumavam roupa para poder mandar para o pessoal. Era inverno, né? De julho a outubro, quer dizer, atravessou praticamente todo o inverno. Em 32 fez muito frio. Então a alimentação, o pessoal, a população que manteve as tropas abastecidas durante os 3 meses de guerra civil, né? Sim. Todo mundo se envolveu. E foram 6 araraquarenses, 8, né, que foram enterrados, que perderam a vida nesse processo revolucionário. O último combatente morreu em 2012, né? Sim, que na verdade ele não era de Araraquara, né? Ele veio para Araraquara e a gente começou a soltar muitas reportagens na época, no Jornal Imparcial, coisa e tal. E ele surgiu, ele morava ali perto Nossa, como era o nome dele, meu Deus do céu? Ele morava na Rua 14, um quarteirão antes do fórum. Seu Tirson de Almeida Leite. Ele lutou na região de Areias, na mesma região que meu avô lutou, só que ele era muito pequeno, ele muito novo, né? Ele tinha 17 anos. Olha. Ele deu uma entrevista para mim na época, ele falou que ele foi, se apresentou, mas assim, ele chegou na cidade de Cruzeiro, a guerra já estava não sei aonde. Aí ele foi para aquele lugar, a guerra já tinha ido não sei para onde. Aí ele correu atrás da guerra, na verdade, né? É um cara de muito valor. E um cara espetacular, você vê. Araraquara, esse monumento da fonte, eu lembro, nos anos 70, anos 80, os veteranos eram vivos ainda. Então eles iam todo 9 de julho lá, mas lotava aquela praça de veteranos, de familiares de veteranos, o tiro de guerra ia lá, era uma coisa louca aquilo lá. E eu lembro em 2005, quando eu voltei para Araraquara, próximo do 9 de julho eu fui lá, né, para participar do evento e não teve evento. Não aconteceu o evento. Aquilo te revoltou. Não, aí eu fui para a Câmara conversar com ele, o que não estava tendo mais evento? Faziam 12 anos que não tinha mais evento, porque começou a morrer todo mundo, acabou o evento. Aí a gente começou a conversar na época com o sargento do tiro de guerra, que era o sargento Bauer, né, comandante do batalhão na época, e todo mundo se juntou e começou a reorganizar de novo o negócio. Hoje, graças a Deus, Araraquara tem um núcleo do MMDC, né, que foi criado dentro do batalhão, dentro do 13º Batalhão, em 2016, né, em novembro de 2016, já está no 4º ano. Esse ano, por causa da pandemia, eu faço parte do grupo, né, o Coronel Henrique, o Eudes, né, o Galiani, Fernando Porto, enfim. Nós criamos, inclusive, 4 medalhas homenageando os araraquarenses. O governador criou essas medalhas, a gente sugeriu, né, e para homenagear aquelas pessoas que mantêm viva a memória desse período. Aliás, para a gente finalizar, qual que é a importância de se manter viva essa história tão rica de Araraquara? A importância, Daniel, é que as pessoas precisam aprender a valorizar a história do Brasil e a memória das gerações que vieram lá de trás. Hoje, as pessoas não dão valor para a história brasileira, né? Até o que é mostrado em cinema, o que é mostrado em televisão, ironiza a nossa história, né? Então, o Brasil parece que foi um país que nasceu de chocadeira. Ninguém tem orgulho de ser brasileiro. Eu tenho. Sabe, não? Tanta coisa que a gente passou, sim, tanta coisa que a gente atravessou, tão rica é a nossa história, né? Esse período mesmo da Revolução de 32, o Brasil saiu do Império, atravessou todo o período da Velha República, com governos ditadores, coisa e tal. Aí, de repente, tem a possibilidade de se criar um novo país, se convocar eleições, voto para a mulher que não podia votar, né? Enfim.
E acontece uma situação como essa, que depois o Getúlio de fato acaba instaurando a ditadura do Estado Novo, fica no poder de forma ditatorial até 45, ele tem a importância dele como na implantação das reformas trabalhistas, tudo mais, ninguém questiona isso, mas que de fato ele queria assumir o poder na marra, queria, né? E isso, nesse particular, o orgulho de você lutar por um país melhor, por um país democrático, por um país igual, eu acho que isso não tem nada que pode ser... E a nossa cidade participou disso. Toda ela. Todo mundo participou. Araraquara teve envolvimento 100% nesse processo. E é uma pena que as pessoas não conheçam essa história direito, né? Mas a partir de agora elas estão conhecendo um pouco mais. Deixe seu parabéns aos 203 anos da nossa cidade de Araraquara. Ah, sim. Parabéns, Araraquara, 203 anos de história muito bem construída. Aliás, a história de Araraquara é riquíssima, riquíssima. E foi construída por araraquarenses que amavam a cidade de verdade. É uma das poucas cidades do Brasil de porte médio que não tem favela. E isso é obra dos araraquarenses que dirigiram a cidade esse período todo, né? Então, parabéns, Araraquara.